Boa noite, bora conversar. Esse mês de março é um mês muito marcante para esse projeto, porque é onde eu completo 4 anos, né? Ele foi bem no início da pandemia em que eu comecei a fazer. E hoje eu vou trazer aqui um assunto que faz tempo que eu queria abordar ele aqui, que é sobre a saúde do homem. Mas a gente sabe também que estereótipos de gênero, valores patriarcais e conceitos ultrapassados de masculinidade muitas vezes fazem com que os homens sejam resistentes aos cuidados com a saúde. E aí eu trago dados. Segundo a pesquisa Um Novo Olhar para a Saúde do Homem, realizada pelo Instituto Lado a Lado, quase 37% dos homens até 39 anos e 20% acima dos 40 admitem ir ao médico apenas quando se sentem mal. Vamos parar por aí. E apesar de 37% dos entrevistados julgarem o urologista responsável pela saúde do homem, 59% deles não costumam visitar este profissional. E para a gente entender e saber mais, eu vou receber aqui o Dr. Eliano Paes, que é médico urologista. Formou-se em medicina pelo Centro Universitário Lusíada em 2002 e se especializou em cirurgia geral no Hospital Municipal de Tatuapé. De 2008 a 2011, concluiu a especialização em urologia no Hospital Santa Marcelina, no município de São Paulo, onde também se tornou membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, com título de especialista. No mesmo ano e também no mesmo hospital, fez a sua última residência médica em transplante renal. Bora conversar então com o Dr. Eliano. Eu vou colocar ele aqui para dividir tela comigo. Pergunta, fique muito à vontade, tá certo? Ele vai entrar aí para dividir tela. Vamos aguardar. Olá. Boa noite, doutor Eliano. Está acontecendo uma coisa, eu não estou te vendo, você está me vendo? Opa, eu estou te vendo. Deixa eu ver se eu melhoro isso aqui. Espera um pouquinho. Porque assim, dividiu tela, eu não sei se quem está acompanhando a gente também está te vendo, mas eu não estou te vendo. Bom, não sei aqui ainda, vou tentar arrumar. Ouvindo, você tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo perfeitamente, eu só não estou te vendo. Caramba. Para você está tudo ok? Para mim está tudo bem. Para quem está acompanhando a gente, vocês estão tá ok os dois? Então, doutor Heleno, vamos tocar? Eu só estou te vendo. Vamos lá, sem problemas. Eu não sei o que está acontecendo com essa rede social. A cada atualização, está todo mundo vendo. Então, vamos embora. Eu não estou vendo. Eu sei que quando eu salvo a live, fica direitinho, doutor. Então, vamos lá. Bora lá. Bora. Primeiro, muito obrigado, viu? O senhor aceitou de pronto estar aqui comigo. Então, para mim é um prazer. Eu já queria fazer e abordar esse assunto faz tempo, mas eu sigo acreditando que tem a sua hora e o momento certo. Eu fiz uma apresentação sobre o seu trabalho lá no início. Se ficou faltando alguma coisa, por favor, fique à vontade para acrescentar. Eu já queria que você falasse quais são os seus canais de comunicação, como é que eu faço para te encontrar, para aí sim a gente começar o nosso papo. Bom, legal, Fábio. O nosso trabalho envolve, inicialmente, uma grande publicação lá no YouTube, no canal do Dr. Eliano Paes, né? Lá eu tenho vídeos mais robustos, com maiores explicações sobre as coisas, e também as lives, que eu faço uma live toda terça-feira, às 19 horas, e que é uma oportunidade das pessoas tirarem dúvidas. Aliás, eu escolho algumas perguntas para ser a âncora ali, né, da live, e perguntas que as pessoas têm muito interesse, né? O homem e a mulher, todo mundo que se preocupa com a saúde sexual, saúde masculina, algum problema urinário, puxa, eles gostam bastante. E no Instagram aqui também, puxa, eu tenho uma atividade que eu tenho gostado bastante, que é a caixinha de perguntas, né? Então as pessoas, elas capricham bastante ali nas perguntas e aí eu vou respondendo sempre com um tom de humor,
né? Um tom que deixa o assunto mais leve, né? Que as pessoas gostam também, né? Doutora Helena, lá no início, eu não sei se você chegou a pegar eu falando ali, fazendo a abertura. Eu estava falando sobre essa dificuldade, essa resistência que o homem tem de ir ao médico. Por uma série de motivos aí. A, a masculinidade, e ainda mais quando se fala de urologista. Você sente esse mesmo. Acontece isso com você em consultório? Você disse na rede social. Na rede social, eu acho que as pessoas acabam ficando mais à vontade para tirar dúvida, para perguntar. Como é que está sendo esse panorama no dia a dia para você? É que assim, na rede social, né, a barreira da telinha, aquele anonimato, né, ninguém sabe quem é a outra pessoa, as pessoas ficam mais à vontade até para fazer perguntas até mais esdrúxulas, assim, aquelas mais, às vezes até acho querendo fazer uma piada também, sabe? Que coisas que diante do médico eles não fariam, né? Agora, as pessoas que vão realmente no médico para tratar de um problema sexual, elas geralmente elas passam por um período prévio aí de maturação, de convencimento. Elas estão sofrendo, né, na verdade, com aquele problema e elas falam, cara, eu preciso vencer essa barreira, afinal é só um profissional, um cara que só trata isso. Aí elas já vão mais preparadas, né? E quando elas estão diante do médico, as pessoas, no primeiro momento, ou algumas falam demais, outras falam, até perdem assim, a linha de cronologia, né, das histórias que elas teriam para contar. E outras não, né? Outras primeiro já vão direto ao assunto e aí a gente, né, que já está acostumado a lidar com essa situação, a gente começa a dar uma organizada na conversa, né? Começa a entrar em detalhes, perguntar coisas e quando parte da gente as perguntas mais difíceis, as pessoas acabam se soltando, se revelando. Às vezes, para a pessoa soltar um tabu, uma coisa difícil, não é tão fácil, né? Então, a gente já sabe as coisas onde cada ponto pega, né? E a gente já toma iniciativa para a pessoa ir se soltando mais fácil. Doutora Helena, o senhor faz atendimento também online? Sim, sem dúvida. Aliás, essa é uma grande revolução, né, da nossa internet dos smartphones. Possibilitou uma série de serviços à distância. Então, hoje, uma pessoa que gosta do jeito que eu abordo o assunto, acha que eu sou a pessoa mais indicada para resolver o problema dela, ela consegue de qualquer lugar do mundo, né? Puxa, eu atendo muito brasileiro que mora fora do país, então tem brasileiros pra caramba lá em Portugal, aí às vezes eles não conseguem ter o atendimento que eles gostariam lá, eles vão lá, puxa, gostei dele, vão lá comigo. Tem pacientes nos Estados Unidos, Irlanda, e esses pacientes que o idioma passa a ser uma barreira, então é uma maior facilidade, né? Porque ele pode falar em português com o médico que ele acha que é importante, assim, né? Então é bem legal. Então, olha, telemedicina veio para ficar, já é uma realidade. Você já fazia esse atendimento antes da pandemia ou só começou durante a pandemia? Não, só foi possibilitado após a pandemia, né? Antigamente não era permitido. Existia uma grande disputa aí para implantar a telemedicina, mas até então as entidades não permitiam. E aí, quando veio a pandemia, houve a necessidade, né? E aí essa discussão ficou tudo de lado e as entidades passaram a exigir o atendimento à distância, né? Então, só a partir da pandemia que a gente começou a trabalhar por motivos legais mesmo do Brasil, de funcionamento. E você notou uma aceitação, não sei se melhor ou maior, na procura do urologista? A telemedicina possibilitou, na verdade, que pessoas que não têm acesso a um bom profissional na sua região, elas passassem a ter acesso, né? Então, mas as pessoas que moram na região, elas fatalmente vão na presencial, porque a medicina é um contato muito humano, né? Então, esse olho no olho, sentir a reação da pessoa,
até mesmo o toque, né? A gente consegue examinar a pessoa ao vivo, ver detalhes do corpo da pessoa, que às vezes é uma dúvida dela, né? Coisa que no atendimento à distância é uma limitação. A gente acaba trabalhando com imagens, fotos, vídeos, né? A gente usa muito esse artifício, mas então, por ser uma ciência humana, as pessoas gostam de relações humanas, o presencial é sempre mais querido. Mas, poxa, imagina, você mora no exterior, caramba, telemedicina mão na roda, né? Ou então você mora lá no interiorzão, sei lá, do Mato Grosso, né? E, puxa, os médicos que você consultou ali, nenhum consegue ir adiante, né, na tua queixa. Poxa, você vai na internet, acha um médico que domina teu assunto e manda ver, né? É muito legal. E tem também um aspecto aí, e aí eu queria que você explicasse também, que liga-se muito o urologista ao homem. Mas não é só o homem, né? É, perfeito, muito bem colocado. Tanto o ginecologista, né, que é o médico da mulher, esse aí realmente só atende mulheres, né? Por quê? Porque ele é o especialista no aparelho reprodutor feminino. Agora, o urologista, ele abrange dois aparelhos, né, dois sistemas do corpo humano. O aparelho reprodutor masculino e o aparelho urinário. Então, todas as doenças do trato urinário, o especialista e cirurgião é o urologista. Então, mulheres que têm problemas nos rins, na bexiga, incontinência urinária, problemas para urinar, pedras, câncer, né? Então, elas irão no urologista. Então, tem esse papel aí. Pouco se fala, né? Assim, toda vez que você, eu pelo menos, eu escuto muito quando fala em urologista, você liga ao homem, mas não é só isso. E agora, acho que você explicou bem É, detalhado essa, essa fala, né, Rony? E acaba, viu, Fábio, que até o ginecologista ele acaba abraçando muitas tarefas dentro da urologia, né? Então, como é o médico da mulher, pô, a mulher está com uma infecção urinária mais simples, ela vai lá no ginecologista, ele resolve, ele dá o remédio e tal. Agora, aqueles casos que está fugindo de controle do ginecologista, ele mesmo acaba indicando, ó, você precisa agora ir passar num especialista, no urologista, entendeu? Então, acaba tendo essa mescla, né, de tarefas entre a ginecologia e a urologia. Tem uma idade recomendada para ir ao urologista? Não. O urologista ele atende, na verdade, pessoas de qualquer idade, desde crianças, adolescentes, adultos jovens, adultos maduros, idosos. Que tem doenças que são mais comuns em alguma faixa etária, né? Então, é pouco comum uma criança requerer um urologista. Quais são as doenças da infância que levam a criança ao urologista? Os probleminhas de formação do pintinho, né, do genital masculino, como uma fimose, um probleminha de nascença, às vezes na uretra, do testículo que não desceu, uma hérniazinha infantil. Então, ou aquelas crianças que urinam na cama, né, fazem xixi na cama até uma idade maior, que é a enurese noturna. Então, essas crianças podem precisar do urologista. Aí, os mais velhos, aí entram as questões sexuais, questões reprodutivas, né, os adolescentes, adultos um pouquinho mais jovens. E aí as pessoas vão envelhecendo, vão surgindo os problemas de próstata, os problemas miccionais do adulto mais maduro, né? Então, por aí vai, né? Você falou aí, você tocou no câncer, você falou nos problemas da próstata. É um alerta que o homem ele tem que começar a ter a partir de idade. Então, existem algumas doenças possíveis na próstata, né, Fábio? Então, a primeira doença assim, que vai acometer o adulto mais jovem, né, assim, estratificando por idade, seriam os problemas infecciosos, as prostatites. Né? Então, é uma infecção bacteriana que tem uma origem ali similar à infecção de urina normal, né, que as pessoas têm, e causa algum desconforto para urinar, uma dor, uma irritação, enfim. Aí, com o envelhecimento, aparecem outras duas doenças que também são bem comuns na população.
que geralmente elas aparecem a partir dos 50 anos, que é a hiperplasia prostática benigna, que é quando a próstata ela vai ganhando um volume, ela vai crescendo e começa a atrapalhar a passagem da urina. E a outra doença, essa sim que é a mais temida, né, e que tem as campanhas e que leva os homens ao médico, que é o câncer da próstata. Aí o câncer da próstata, sim, é uma coisa que requer avaliação periódica, anual, em todos os homens a partir dos 50 anos, com o objetivo de detectar precocemente a doença, quando ela está no estágio inicial, que ela está localizada na próstata, que não tem metástases à distância, né? E aí, nessa fase da doença, a gente é capaz de curar. Né? E quando a pessoa chega com ela mais avançada, aí os tratamentos são um pouquinho diferentes. Doutor Heleno, você falou aí a partir de 50 anos. Mudou, porque eu já escutei a partir dos 40, a partir dos 45. Qual é a idade? Legal. Isso aí é o seguinte, Fábio, é uma questão um pouquinho cultural que ainda é difícil de mudar, sabe? Lá atrás, quando começou a se levantar o problema e que começou a ter a necessidade de fazer os exames de rastreamento do câncer, a idade era realmente 40, né? E aí criou-se essa cultura 40, 40, 40, e com o passar do tempo, os estudos epidemiológicos eles foram mostrando para as pessoas que o câncer da próstata ele é muito raro abaixo dos 50 anos. E que não justificaria ficar fazendo exame em todas as pessoas com menos de 50 anos, tendo em vista que quase nunca você vai achar um câncer nessa população. E aí elevou-se a idade a 50 anos. E então, isso já tem, na verdade, muito tempo, se eu não me engano, mais de 20 anos, ou mais, bem mais de 20 anos. Mas tu vê que a cultura dos 40 ainda persiste aí grandemente, né? Mas tem algumas. Oi? Fazendo a pesquisa do nosso papo aqui, doutor, eu vi exatamente isso, por isso que eu perguntei. Eu vi 40, li sobre 45, e aí eu falei, vou tirar minha dúvida aqui. Quando você falou 50, eu falei, Não, e tem algumas ressalvas, é claro, né? Então, assim, aquelas pessoas, existe um grupo de pessoas que tem um maior risco, né, de desenvolver o câncer, que são as pessoas que têm parente de primeiro grau, quer dizer, pai, tio paterno, avô, ali, né, pessoas mais próximas, e essas pessoas e as pessoas também da raça negra. Então, essas duas populações, elas precisam começar aos 45 anos, tá? Porque elas têm realmente um risco um pouco maior que as demais. Então, tem essa questão dos 45 que você mesmo colocou. E agora, só uma notícia que eu acho que é legal, porque acho que tem a ver com a sua pergunta. Isso no Brasil e na Europa, 50 anos, mas nos Estados Unidos, por exemplo, já a idade para começar o rastreamento já subiu para 55 pela determinação da entidade americana. E se a pessoa tiver um exame completamente normal aos 55 e ela não tiver fatores de risco, ela pode repetir o exame a cada 2 anos. Olha só. olha aí, doutor Mas Helena, no Brasil, não. No Brasil é o que eu falei, viu? Essa é para os americanos. o câncer de próstata, ele tem a ver com o envelhecimento do homem? Ele é uma doença que tem uma incidência que aumenta com o envelhecimento. Isso é uma constatação, na verdade, né? Então, mas não é todas as pessoas que envelhecem que terão câncer de próstata, né? Mas, então, só para deixar claro, eu tô velho, vou ter câncer, não é assim, né? Né? Assim funciona. E por que o número de mortes com câncer relacionadas ao câncer de próstata é tão alto no Brasil? Na verdade, Doutor, eu estava fazendo aqui uma pesquisa do Instituto Nacional de Câncer, do INCA, né, dizendo que o Brasil ele registra 66 mil novos casos e 15 mil mortes. É um número muito alto, você não acha? sem dúvida, é um número muito alto, mas assim,
por ser um câncer muito comum, ele acaba tendo um número grande de óbitos, né? Ele é o câncer não de pele mais comum no homem, né? Então, naturalmente vão ter mais casos e também, consequentemente, vão ter mais óbitos em decorrência disso. Mas, Pode falar. mas tem a ver com com aquilo que eu falei lá no início, de demorar aí, de não buscar ajuda, tem a ver? Ainda isso é um tabu? Provavelmente uma grande parcela desses casos de óbito pode ser que estejam relacionados a pessoas que não foram atrás de exames preventivos, né? Agora, um dado que as pessoas não conhecem muito bem, mas assim a classe urológica, os oncologistas sabem bem, é que, a grosso modo, o câncer de próstata não é dos tumores mais agressivos, não é um câncer tão agressivo como, por exemplo, um câncer de pâncreas, um câncer de esôfago, de pulmão, sabe? Até o de mama é mais agressivo que o de próstata, mas, assim, alguns casos evoluem muito mal, como você mesmo falou. É, e o grande dilema hoje da medicina, né, das pesquisas, é tentar diferenciar aqueles casos que vão evoluir mal daqueles que vão evoluir bem, e a pessoa não vai morrer disso, sabe? Eu queria voltar no que você tinha falado aí, da bexiga, eu esqueci agora. Você falou o nome e eu esqueci. Como é que vai a próstata, ela vai inchando e dificulta a urina? Você falou Ah, aí. muito bem. Isso também é uma outra grande questão, é uma dúvida de muitas pessoas, né? Porque, legal, todo mundo fala da próstata, puxa, é câncer de próstata, é toque retal para ver próstata, tal, tá. Mas aonde é que fica a próstata, né? Qual que é o papel da próstata no homem, né? Puxa, todo mundo sabe onde fica o estômago, todo mundo sabe onde fica a bexiga, todo mundo, né, sabe onde fica o coração, o pulmão, mas e a próstata, né? Bom, então a próstata ela é uma estrutura do aparelho reprodutor do homem. É a glândula que produz mais ou menos 95% do volume do nosso esperma, da substância que o homem ejacula. E ela fica situada bem embaixo da bexiga, e a uretra, o canal da urina, ela atravessa o interior da próstata, né? Então, por isso que os homens, quando ejaculam, ejaculam pela uretra. Então, a próstata produz esperma, ela fica armazenada numa bolsinha que tem em cima da próstata, e aí ela esvazia o esperma através da uretra. E quando há uma doença na próstata, seja um crescimento, seja uma inflamação que causa dor, a pessoa vai sentir essa doença através de sintomas na uretra, na forma. E a uretra é a nossa saída da urina, né? Então, imagine que ali a próstata grande está comprimindo a uretra, vai ter dificuldade de sair o xixi, o jato vai ficar fraquinho, tá inflamada, tá doendo a próstata, tu vai sentir uma dor, uma ardência na uretra, né? Por causa dessa relação anatômica, né? Tem hábitos que podem prevenir o câncer de próstata ou não? Não tem prevenção? Assim, quando a gente fala do exame, né, toque, PSA, a gente não está falando, na verdade, de prevenção. Isso você tem razão, a gente está falando de detecção precoce, né? A prevenção seria medidas para evitar o desenvolvimento da doença. E realmente não existe nenhum hábito efetivo, nenhuma medida efetiva para a prevenção do câncer de próstata. Então, nós temos aí algumas especulações, existiram alguns trabalhos até um pouquinho anedóticos, né, em relação a isso, mas são trabalhos de baixa relevância científica e sem significância estatística, sabe? E o que eles falam, né? Acho que isso é interessante falar. Que aquelas pessoas que têm maior incidência de exposição solar, elas teriam menos câncer de próstata. E também outro estudo que também já foi levantado, assim, que da mesma linhagem, é que aquelas pessoas que têm uma maior frequência de ejaculação, né, as pessoas, quer dizer, que têm mais sexo ou masturbação e tal, elas também estariam mais protegidas, teriam menos incidência de câncer. Aí até um grande professor de urologia brincava nos Peraí, congressos. doutora Helena, repete, por favor, que eu me perdi. Como é que é?
Assim, o que acontece? Então, teve um trabalho que, apesar de não ter muita relevância, não ter uma significância estatística, ele falava que as pessoas que tomam mais sol têm menos câncer de próstata. E existiu outro trabalho também que fez o mesmo levantamento e que também falou que as pessoas que ejaculam mais, que têm mais relação, também teriam menos câncer de próstata. E aí eu falei até de uma história de um professor muito conhecido de urologia que nos congressos falava, olha, façam sexo na praia que vocês não terão câncer de próstata, né? Fazendo uma piada em relação a esses trabalhos, né? Entendeu? Mas não, isso não é verdade, infelizmente, né? Senão está todo mundo aí tentando se proteger. Outra coisa que também falam bastante, Fábio, é sobre a ação do tomate, né? Que se você tomar muito tomate, comer muito tomate, que o leucopeno teria um efeito aí de prevenção. Mas não, isso também não é uma verdade. É, tomate é um alimento super bom, saudável, tal, mas você não vai deixar de ter câncer se comer tomate. E por final, assim só para concluir, isso sim teve um grande movimento de pesquisa associando o uso rotineiro de um remédio chamado finasterida como intuito em reduzir a chance de ter câncer de próstata em homens de maior risco, que são aqueles que eu falei, né, que tem caso na família, ou que são da raça negra, ou às vezes que fizeram testes genéticos que mostram que eles teriam maior chance. Mas isso também caiu por terra, ficou em desuso. Depois foi visto que somente aqueles homens que teriam cânceres mais amigáveis se beneficiavam do uso da finasterida e que não faria sentido isso, entendeu? Tá certo. Olha, chegou uma pergunta aqui. Eu não falei lá no início. Eu acho que falei, mas não expliquei. Então, deixa eu explicar. Quem quiser participar aqui do nosso bate-papo, tirar alguma dúvida, fazer algum comentário ou pergunta para o doutor Heleno, muito à vontade. Tem uma bolinha aqui, ó, um ponto de interrogação. É legal você mandar aqui, porque aí eu coloco na tela e todo mundo que está acompanhando vai poder ver a tua pergunta. O Cris, ele colocou aqui durante o papo. Eu fui buscar aqui e achei. Então, ele faz a seguinte pergunta. Doutor Heleno, precisa realmente do toque ou a dosagem de PSA ou outros marcadores junto com essa sigla USG significa o quê, doutor? Ultrassonografia. Ultrassonografia da próstata consegue rastrear melhor. Eu acho que isso merece uma explicação, né? Porque as pessoas elas têm muita vergonha, né? Muito receio. É uma coisa um pouquinho cultural, né? Porque afinal elas deixam o dentista colocar a mão na boca dela, né? Dedo lá dentro, tal, e não deixa colocar lá embaixo, né? Imagina só, né? Mas coisas, né? Anedóticas, coisas que levam à sensualidade. A pessoa acha que aquilo vai deixar, vai ferir a masculinidade dela. Essas coisas aí que são infelizmente culturais. Mas o que acontece? Nós médicos, né? Nós trabalhamos com informações, assim como o jornalista, né, Fábio? Então, a gente precisa do máximo de informações daquela pessoa para a gente construir ali uma investigação, construir ali a narrativa, né, para chegar a uma conclusão. E nós temos várias formas, né, em questão do câncer de próstata, de obter informações. E todas esses artifícios que o colega colocou, eles podem trazer informações relevantes. Agora, imagine você tem uma doença grave, né, que é um câncer que pode levar você à morte, e você quer que o seu médico trabalhe com poucas informações, né? Olha só que situação, né? Não tem muita lógica, né? Dá para trabalhar só com o PSA? Dá. Vai ter uma porcentagem de falha, né? Você deixou de dar uma informação para o seu médico. Dá para usar o ultrassom como ferramenta auxiliar? O ultrassom para câncer ele é muito fraco, ele não tem capacidade de detecção do câncer. A utilidade do ultrassom é orientar a biópsia, que esse sim é o exame padrão ouro para a detecção do câncer, e também medir o tamanho da próstata, né, ver outras informações. Então, para câncer ele é muito fraco.
Agora, existe hoje a ressonância magnética da próstata, que é um exame também com uma acurácia muito boa, né? É muito usada, né, hoje em dia. Mas assim, o toque é nada mais do que nada menos do que o médico palpando a tua próstata, palpando o seu órgão, né? Então imagina que rica de informação é isso. Eu estou ali palpando ali ao vivo o seu órgão que pode estar com câncer, né? Isso que você está falando é importantíssimo. Seria até minha próxima pergunta. Como você já pegou aí, então agora toca aí, literalmente toca aí essa resposta. Como é que funciona esse temido exame de toque? É muito fácil, né? A pessoa vai deitar, né? Tem algumas posições possíveis. Hoje eu faço principalmente com a pessoa deitada de lado, né? Com os joelhos dobrados em direção à barriga. Aí a gente, com o dedo, com uma luva lubrificado, a gente introduz ali o dedo através do ânus e a gente vai palpar a próstata, ela fica bem na frente do reto, né? Por isso, a gente, na verdade, a próstata não tem nada a ver com o reto, com o intestino. Ela tem a ver lá, que nem eu falei, com a uretra, bexiga, aparelho reprodutor. Só que por ali eu consigo chegar nela. Então eu palpo ela através da parede anterior do reto. E aí a gente sente o tamanho dela, a consistência, se há algum nódulo que é sugestivo de nódulo maligno, né? Consistência, enfim, tem várias características que eu já tenho aqui memorizado, né? Já palpei milhares de próstata, né? Então eu sei o que é uma próstata normal, uma alterada, né? E quais alterações são relevantes. E aí eu já gravei essa informação, né? Chegou aqui uma pergunta do Carlos Chaves. Ela não está completa, né, Carlos? Como é que eu vou terminar aqui essa pergunta para o doutor? Você colocou a outra parte? Ele disse o seguinte: fiz uma prostatectomia, difícil de falar isso, radical, há 7 meses e estou com incontinência urinária. Mas cadê o restante? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. E estou com continência urinária severa. Já comecei uma e aí ele não terminou, Carlos. Ah, não. Já comecei uma fisioterapia, mas sem resultado ainda. O que fazer? Quer que eu Legal. leia de novo? Não, 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 eu entendi muito bem, né? É porque isso faz parte da rotina da gente que trata esses pacientes, né? O que que acontece, Fábio? Uma prostatectomia radical é a cirurgia radical da próstata, né? Para tratar o câncer de próstata. Então, a gente mexe na anatomia do aparelho urinário ali. Então, a gente, para tirar a próstata, sai um segmento de uretra, a gente tem que reconstruir o caminho da uretra para a bexiga, né? Que aquele pedaço foi removido. E ali passam nervos, passa o próprio esfíncter, né? Que controla a micção. Então, todas as pessoas que fizerem a cirurgia radical da próstata, essa do câncer, elas ficarão incontinentes por algum período. Né? Então, é o período que vai ter uma reabilitação da pelve dessa pessoa. Então, a musculatura vai se readaptando, vai se fortalecendo e, gradualmente, essa pessoa voltará a ter a continência, a capacidade de segurar a urina. A maioria das pessoas consegue segurar a urina até uns 3 meses depois da cirurgia. Algumas outras não. Podem demorar mais, podem chegar até 1 ano ainda perdendo urina. Uma pequena parcela, mais ou menos 5 a 10%, terão perdas urinárias para sempre. Então, é uma sequela muito indesejada de quem faz essa cirurgia. O colega que fez a pergunta aí, ele está nesse segundo grupo, né? Que está ali demorando mais para segurar a urina e está tentando medidas de fortalecimento com a fisioterapia e outros métodos, provavelmente. E, puxa, eu torço para ele, por ele, né? Que ele consiga aí melhorar esse resultado. Porque senão ele vai ter que fazer adaptações para segurar a urina depois. Tá. Agora se alguém tiver ainda alguma dúvida, por favor, pode fazer a pergunta. O outro dado que me
chamou também a atenção foi relacionado ao câncer de pênis, ligado à falta de higiene. Como assim? O homem não tá tendo a sua higiene ali? Me chamou muita atenção esses dados. Por quê, doutor? É, então, o que acontece, né? Quando a gente fala, olha, o homem não tem higiene, né? A gente imagina a gente que mora numa cidade urbanizado, fomos à escola, né? Nós tivemos aí, temos smartphone, onde a gente tem milhares de pessoas ensinando como deve fazer, como se higienizar, aquela coisa toda. Então, realmente um câncer, um problema de falta de higiene no pênis. É muito difícil num ambiente urbanizado, assim, né, civilizado. Acaba que isso agora tem regiões que não, regiões rurais, regiões que às vezes não tem água, a pessoa pega água do poço, aquela coisa toda, ou então pessoas que não têm acesso a serviços de saúde ou escola que teriam uma instrução nesse sentido. Então, essas pessoas que não têm uma higienização de uma forma crônica durante muitos anos, vai chegar lá com 30, 40 anos, elas podem desenvolver esse tipo de câncer, né? Que é um câncer, infelizmente, associado a um mau desenvolvimento socioeconômico. Então, lugares é um tumor que dá em regiões muito pobres, essa é a verdade. Então, o Nordeste tem uma incidência grande desse tumor. A África, né, os países africanos ali acaba tendo também. Então, e realmente é isso que você falou. Pessoas que estão ali, têm uma sujidade crônica ali, gerando uma agressão na região da glande ali, que levam finalmente a essa tragédia. Essa demanda, quando a gente é relacionada ao câncer, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele consegue atender essa demanda? De câncer de pênis, você diz? Não, não. Vamos voltar lá no câncer de próstata. Ele consegue atender essa demanda? Olha, com certeza não, né? Aliás, o Sistema Único de Saúde, ele não é capaz de atender nenhuma demanda, na verdade, de saúde, né? É impossível atender todos os brasileiros de uma forma excelente, rápido, ágil, né? Infelizmente. Então, essa fórmula no papel é muito bonita do SUS, é super legal, né? Quer dizer, o Estado conseguir atender todo mundo, tratamentos de ponta, mas na prática isso é inviável, né? Não tem como financiar, é muito caro, né? Um tratamento bom. Então, acabam que existem filas, existem demoras, em alguns lugares o negócio vai andar melhor, por exemplo, São Paulo, capital, cidade rica, né? Acaba tendo um SUS mais pujante, né? Mas aí o que acaba acontecendo? Os municípios vizinhos, os lugares mais pobres, todo mundo vai para São Paulo se tratar. Aí até o SUS de São Paulo fica lotado e não consegue atender a demanda, né? Então, aí que dirá nos lugares que o Estado é mais frágil, né? Então, aí é pior ainda. E a demanda, assim, o urologista, né, aí entrando na minha área, é um especialista muito diferenciado. Não é fácil formar um urologista, sabe? Além da faculdade de medicina, são mais 6 anos de residência médica, né? São 12 anos de preparação para formar um urologista. Então, acaba que há uma escassez de urologista, né? Claro, em grandes centros menos, mas no interiorzão aí é muito difícil. E aí as pessoas não vão ter acesso. Pesquisando ainda aqui sobre o nosso papo, também olhei várias perguntas e dúvidas, eu acho que você também deve receber, sobre a dificuldade de urinar quanto mais você vai envelhecendo. Por que isso acontece? Eu vou ampliar um pouquinho essa tua pergunta, né? Porque, na verdade, todos os aparelhos, órgãos do nosso corpo, com envelhecimento, eles vão perdendo a capacidade funcional, né?
Então, a gente, na minha área, claro, a gente observa o problema das pessoas que urinam pior, ou urinam mais vezes ou tal, mas isso, se tu observar com cuidado, acontece em todos os órgãos. O cérebro não funciona tão bem, o coração passa a não funcionar tão bem, os músculos, as articulações, e por aí vai, né? Intestino e tal. Na verdade, a bexiga, ela tende a perder capacidade contrátil vagarosamente com o ano. A próstata obstruindo as pessoas mais velhas, vai levando a problemas miccionais, é outra coisa também que acontece. As doenças crônicas, né? Então o diabetes muda toda a dinâmica da micção da pessoa, seja causando maior produção de urina quando a glicemia está alta, seja causando uma denervação na bexiga, causando problemas de sensibilidade, de contração da bexiga. Então, assim, todo o desgaste ao longo do tempo leva a essa piora, né? Nas mulheres, né, a gente falou de mulheres um pouquinho antes, então é mais drástico a questão, né? Porque a anatomia ali da pelve feminina, do genital feminino, ele perde muita firmeza, né? O colágeno, os tecidos conjuntivos da mulher após a menopausa gera uma flacidez, uma frouxidão ali, que faz com que a bexiga comece a ficar saindo para fora. As mulheres falam, tô com a bexiga caída, né? Todo mundo já deve ter ouvido isso. Isso leva a problemas miccionais também, né? Ou perdas urinárias, enfim. Então, a velhice realmente é um problema. Muitos pacientes reclamam, viu? Se eu soubesse que era assim, não queria não, viu? Mas não tem jeito, né? Para não envelhecer, só tem outra saída que ninguém quer, né? Que é morrer. Então, é a prevenção, o remédio, né, doutor? A medicina vai evoluindo cada vez mais e já é muito mais evoluída. Quando eu faço essa reflexão, sabe, sobre a medicina de hoje e de, sei lá, 100 anos atrás, 100 anos não é tanto tempo, né, se tu for parar para pensar, mas há 100 anos atrás as pessoas morriam de infecção, não existia antibiótico, né? Então as pessoas morriam com 30 anos. Tu pegou aí, machucou o braço, infeccionou, tu morre por causa de uma infecção na pele do braço. Então, puxa, imagina que a história da humanidade tem 30 mil anos e só há 100 anos a gente usufrui um pouquinho mais aí da medicina mais acurada, né, que nem é hoje. Então, provavelmente, daqui a mais 100 anos vai ter tanta solução aí de problemas que afligem a gente hoje, né? Você me deu um gancho para uma pergunta. Como é que a tecnologia ela está impactando hoje a prática da urologia? Olha, eu diria a ciência como um todo, né? A ciência ela está se beneficiando demais do advento da internet, porque o que acontece? Limitada, opa, deu uma cortadinha. Era limitada a centros universitários de pesquisa que tinham acesso a revistas, periódicos, livros, né? Para você conseguir conhecimento de outras regiões do mundo era um trabalhão. Hoje, em segundos, você faz uma equipe multidisciplinar com cientistas do mundo inteiro. Olha só isso. E eu estou falando para você, é coisa de 20 anos, né? Então, hoje você consegue fazer um link de pesquisa com os melhores pesquisadores do mundo agora, que nem a gente está fazendo uma conversa, eu e você. Né? Você consegue uma revista científica num PDF que você baixa na internet em segundos agora aqui. Então, olha só a velocidade que isso permite que as coisas aconteçam, né? Então, a internet, nesse sentido da pesquisa, é sensacional. Aí, dentro da urologia, o que está acontecendo, né? A tecnologia está entrando com câmeras cada vez menores que permitem cirurgias menos invasivas pelos orifícios naturais, como pela uretra, pelo umbigo, pelos pequenos furinhos na barriga. O processamento de imagem está permitindo imagens cada vez mais com maior resolução, com maior fidedignidade aí para os médicos trabalharem. Fontes de energias cada vez melhores, como os lasers, capazes de quebrar pedras de uma maneira cada vez mais eficiente. Hoje está em moda, assim, uma forma muito grande, a cirurgia robótica, né? Onde o cirurgião
usa braços de robô para ajudar a maior precisão nos movimentos da cirurgia. Enfim, né? Tu vê como é que são, né? É muita coisa, né, que vai melhorando, né? A hora passa rápido e, assim, é sinal. Quando eu vejo que a hora, eu fui olhar aqui a hora, já estamos entrando aí no na nossa reta final. É sinal que o nosso papo foi tão agradável que a gente nem percebeu a hora passar. E uma coisa que eu achei muito legal, e eu já percebi, vejo que você tem gostado, né? Você conversa, né? Você fala simples, não vem difícil para a gente a explicação. Então a gente entende isso que é legal, sabe? Muito, muito, muito Que obrigado legal. mesmo. Tá. Eu tomo bastante cuidado com isso, viu, Fábio? Porque eu sei que não adianta falar o mediquês que, puxa, é bonito, mas ninguém capta nada, né? Exato, você resumiu, é isso. Agora, outra pergunta para essa turma, para essa galera aí que faz o uso de estimulante sexual, essa turma que eu digo é de 20 e poucos anos, 30, que estão aí usando, usa toda semana. Quais são os riscos? Por exemplo, isso pode ocasionar uma disfunção erétil? Quando tu fala de estimulante, na verdade, tu está falando de remédios, né? De remédios para a ereção, né? Que, na Isso. verdade, não é um... Oi? Odiando eu falar fácil, eu querendo falar difícil, tá vendo? Exatamente. Não, porque isso pode gerar uma confusão nas pessoas, sabe? Porque o remédio, tadalafila, sildenafila, né? Que é o Cialis e o Viagra, que, puxa, tá difundindo aí entre as pessoas mesmo, principalmente a molecada, para querer performar com as mulheres, essas coisas. Eles são remédios para ereção, para disfunção erétil, que tem uma ação muito específica, né? A ação desses remédios é tentar dilatar mais as artérias do pênis para com que seja mais fácil encher o pênis de sangue, que é o que deixa o pênis duro, né? Agora é o seguinte, estimulante, quando a gente fala o termo estimulante, a pessoa já pensa, poxa, eu vou ficar com desejo, vou ficar com vontade de fazer sexo, ou eu vou ser mais afoito para o sexo. Não, nada a ver. O remédio não age no nosso cérebro, não age no desejo, não age nas tuas atitudes na hora do sexo, tá? Ele só vai deixar mais fácil de ter a capacidade de ficar duro. Então, essas pessoas jovens que não têm indicação de usar o remédio, mas que usam por recreação, elas estão sujeitas aos efeitos adversos. Quais são os principais, né? Então, principal é cefaleia, dor de cabeça, né? Rubor facial, vermelhidão, dores musculares. Algumas pessoas podem ter distúrbios visuais durante o uso. E também tem uma coisa que está muito em alta, que é o seguinte, a dependência, né, do remédio. Então, como essa pessoa ela se sente segura usando o remédio, ela acha que ela performa bem usando o remédio, ela tem uma extrema dificuldade de se encontrar com uma parceira sem usar o remédio, né? Ela nem tem um problema, né, mas ela fica tão insegura que ela não consegue se livrar, começa a tomar toda hora, não consegue, vai sair com alguém, já toma, né? E aí tu vai ver, ela está usando que nem bala fine, né? Que meus filhos gostam. Pode pôr a balinha lá e vai, né? Tá. Assim, e outro efeito adverso que é mais raro, mas quando acontece é realmente traumático, é um negócio chamado priapismo. Priapismo é uma ereção patológica, quer dizer, o pênis vai ficar duro, dolorido e dura uma ereção que dura mais de 3 horas. E isso não é uma ereção prazerosa, na verdade, né? É uma ereção doente. E se não reverter essa ereção assim prontamente, quanto mais rápido, melhor, aquele pênis vai sofrer agressões no tecido erétil e ele vai perder, às vezes, a capacidade da ereção definitivamente. Olha só. Então, é uma complicação rara, mas grave se acontecer, né? E aí, só indo no médico para resolver isso, né? O priapismo, o priapismo é emergência, tem que ir ao pronto-socorro, a um urologista, o quanto para ontem, né? Doutor, para a gente fechar,
qual é a pergunta? Quais são as perguntas, deve ser mais de uma, que você mais recebe aí na caixinha que você coloca? Na caixinha, puxa vida, é bem variado, mas é todas sobre sexo, a maioria, né? Sobre sexualidade ou problemas sexuais. Mas tem muita gente que pergunta, tem um que até insiste bastante, né? Que na masturbação é uma máquina, mas na hora H, putz, falha pra caramba, né? Não dá certo, perde e tal, né? É, então, muitos homens têm esse problema, na verdade. Isso nada mais é do que ansiedade, nervosismo, né? Insegurança na hora da relação. E esses homens, quando estão sozinhos, sem a necessidade de agradar ninguém, quer dizer, não tem por que ficar preocupado com nada, o pênis funciona bem, né? Quando tem uma outra pessoa e ele se sente tão na obrigação de ir bem, de agradar, que acaba liberando muita adrenalina, né? Que é um neurotransmissor do estresse, né? Que é ruim para o pênis, porque ele fecha os vasos, né? Aí a coisa vai mal. Muita gente pergunta sobre isso. Eu imaginei. Doutora Eliana, queria que você falasse de novo, reforçasse aqui quais são os seus canais de comunicação, os seus canais de contato para a gente. Quem quiser fazer uma consulta com o doutor Helena, como é que faz? Legal. Bom, então, no meu Instagram e no TikTok, vocês vão achar no link da bio ali, um link que vai entrar direto lá com o WhatsApp da minha equipe. E, puxa, aí é marcar a consulta, bem legal, tranquilo, tem vagas, assim, a gente consegue atender o pessoal bem, assim, logo, tá? Se você quer se alimentar de conteúdo aí, de informações sobre esses assuntos, cara, vai lá no meu canal do YouTube, se inscreve lá, que tá bem legal. E deixar comentários lá, a gente traz para a live. Muitos deles, os melhores, a gente traz na live de terça. E aí, puxa, a gente debate assim, que nem a gente está falando aqui, de uma maneira bem ampla. E no TikTok, puxa, no TikTok, não, desculpa, no Instagram, drhelenopaz.urologista, puxa, toda semana, 2 ou 3 vezes, eu abro uma caixinha de pergunta lá e vou respondendo e também é bem legal. E a mesma live do YouTube é transmitida no Instagram e no TikTok também. Então, a gente vai estar sempre aí junto. Olha, foi um prazer. Muito, 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 muito obrigado. Eu adorei conversar com você. Realmente um bate-papo. Atingir como sempre, porque fizemos aqui um bate-papo esclarecedor. Muitíssimo obrigado, Eu doutor. que agradeço o convite, Fábio. Foi um enorme prazer também. Puxa, é sempre bacana conversar com pessoas tão inteligentes aí. E, puxa, marcamos outra vez para continuar esse papo aí. Por favor, por favor. Obrigado a todo mundo que chegou, que ficou aqui com a gente. Esse papo vai ficar aqui no Instagram, vai para o YouTube, depois vai para a plataforma você vai poder escutar na sua plataforma de áudio preferida. Então tem Spotify, Deezer, enfim. Bora conversar. Eu acho que é isso. Levar informação. Muito obrigado. Boa noite, viu, doutor? Boa noite, Fábio. Tudo de bom. Até mais. Tchau. Tchau.